A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bênção nos encontramos aqui mais um dia, prosseguindo no nosso compromisso da leitura diária, continuando lendo um capítulo ao dia e na sequência também colocaremos o vídeo da leitura do dia, da leitura do plano anual. Então vamos prosseguindo, vamos caminhando juntos nesta jornada linda que o Senhor tem nos concedido. Vamos então ao capítulo de hoje, ao capítulo da nossa meditação, o capítulo 38 de Gênesis. Vamos então juntos para que busquemos a face do Senhor, procurando também entender a sua palavra, e o Espírito Santo do Senhor vem nos revelar, vem nos guiar e nos orientar, na verdade, nos iluminar o entendimento, porque a verdade do Senhor já nos foi revelada. Amém, meus irmãos? Vamos então, com as nossas Bíblias na mão, ler o capítulo 38 de Gênesis. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina com o seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia,
mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queime-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Amém, meus irmãos. Aqui terminamos a leitura do capítulo 38 de Gênesis. Nós vemos aqui uma situação familiar na família de Judá, muito constrangedora, muito vergonhosa, mas foi apontado este erro de Judá. Judá que tomou para o seu filho erro uma esposa chamada Tamar, sendo que a conduta daquele jovem não agradou a Deus e Deus ceifou a sua vida. E pelos costumes daquele tempo, nós temos uma nota aqui, as leis antigas do Oriente Próximo determinavam que um irmão devia casar-se com a viúva de seu irmão que morresse. Então foi assim que ela casou-se com Onã, porque através do seu cunhado ele ia suscitar descendência a seu irmão que morreu. Mas ele se recusou a isso e fez também o que não agradou ao Senhor. Na hora do relacionamento, ele não completava e expulsava, o sêmen fora dela, e assim não permitindo que houvesse descendência, não honrando o seu irmão, sabendo que seriam filhos para a honra do seu irmão. E assim Deus também não se agradou dele e ele veio a morrer. Só que o filho mais novo de Judá ainda era um menino, bem menino. Então ele pediu para que Tamar fosse para a casa do seu pai e permanecesse em luto pelo seu marido que morreu até o filho mais novo completar a idade. Assim, seguindo esta lei, caso ela não tivesse filho, assim haveria um filho em nome do falecido. Mas aí foi se passando o tempo, e com medo de perder mais um filho, seu terceiro filho, Judá não a entregou ao seu filho e a deixou na casa do seu pai.
E ela, sabendo que ele já era crescido e sabendo que ele ia estar em certo local, ela se arrumou e se preparou e aconteceu este relacionamento entre os dois. E uma questão muito, muito assim, delicada até da gente falar, né? Ele, ele a viu como uma prostituta por estar com o rosto encoberto, porque ela se colocou no caminho. E ela assim pecou. Mas em relação a Judá, o pecado dela ali naquele momento foi menor no sentido de que ele mesmo declarou aqui no versículo 20, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Ele reconheceu que ele estava em falta com aquela moça. E aquela moça iria guardar o seu luto até quando? Até quando a sua viuvez? E assim ela, tentando ter justiça nessa questão, também errou, mas aconteceu que ela sim engravidou e assim ela teve descendência e foi dada à luz a 2 filhos, mais um registro de gêmeos aqui na Bíblia, né? Registro de 2 filhos que lhe nasceram do seu relacionamento com Judá. Realmente, os padrões morais daquele filho do Judá realmente estavam assim vergonhosamente mostrados, enquanto nós temos o exemplo daquele filho José, um filho justo, um filho que obedecia ao seu pai, como assim foi a escolha de José pelo seu comportamento e o seu padrão moral diante de Deus. E o Senhor já revelava que ele seria esse escolhido para estar dando prosseguimento e guardando esta geração do povo de Israel, o povo escolhido de Deus através de Abraão. Através de Abraão ia ser levantada uma nação e José foi escolhido aqui para estar preservando dentre todos os filhos de Israel, que o nome primeiro era Jacó, mas Deus mudou para Israel. O Senhor escolheu José, o filho primogênito da sua segunda esposa. Oh, meus irmãos, nós vemos que os planos de Deus, apesar das falhas humanas aqui e do que estaria determinado, Deus troca de lugar. Também houve um comportamento muito estranho, né? Que Deus não se agradou também do filho primogênito de todos, que foi o Rúben, que se deitou com a concubina do seu pai. Isso também lhe tirou a primogenitura, este direito de dar continuidade ao clã, né, à família, ao nome da descendência e também no procedimento de Judá. Então o Senhor transfere a José aquele que ele já tinha escolhido, e tudo vem a mostrar que os planos de Deus não falham, os planos de Deus se cumprem. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe, Deus nos oriente, Deus nos ensine a cada dia e nos aperfeiçoe na compreensão da sua palavra, e que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações e que possamos buscar do Senhor a cada dia para termos entendimento. Amém? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.